Bom dia a todas e a todos. Eu queria iniciar agradecendo o convite que foi formulado e dizer da importância, apesar da demora, doutora Manuela, de trazer uma temática como essa. E justamente por isso, por essa oportunidade de estar tratando pela primeira vez desse tema para esse público, eu achei importante a gente focar no racismo institucional e sistema de justiça, né? De que forma o sistema de justiça responde às questões sobre raça e de que forma está estruturado o sistema de justiça para responder a essas questões. Então, não é à toa que há aí uma figura de uma deusa da justiça negra, logo iniciando essa apresentação. Eu costumo dizer e me apresentar como uma mulher negra promotora de justiça e não como uma promotora de justiça negra. Porque a minha essência é ser uma mulher negra, né? Nós seremos essa mulher negra em qualquer lugar em que estejamos, seja visitando um amigo, seja, né, em momentos de lazer, seja no trabalho. Mas a promotora de justiça passa, né? Então, o que rege a minha essência enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto profissional também, é ser uma mulher negra que, por sinal, eu tenho dito que são os dois principais marcos de identificação de uma pessoa na sociedade, automáticos. Não dá tempo de dizer nada. Não dá tempo de dizer nem o seu nome, né? Você simplesmente pela imagem que carrega, e nesse caso de uma mulher negra, você já é classificada, marginalizada, excluída, né? A sociedade já lhe põe naquela caixinha, naquele papel, que é o papel que ela acha que é reservado a essas mulheres. Então, para a gente abordar esse assunto, é importante essa fala da Grada Quilomba. Eu gosto muito dessa fala, porque coloca também a perspectiva do direito, a gente pode puxar a partir daí, como o direito também é brancocêntrico, como ele é masculino, como ele é ainda misógino e como ele ainda é LGBT-fóbico, né? É que ela diz, uma mulher negra, ela diz que é uma mulher negra. Veja, uma mulher negra, para poder defender os seus direitos fundamentais, ela precisa ainda, numa sociedade como essa, se identificar racialmente e se identificar também em termos de gênero. A mulher branca, não. Ela se diz uma mulher. Ela é o padrão do que é ser mulher. Então, ela só precisa se identificar em termos de gênero. Não precisa se identificar racialmente. Já o homem branco, que é o padrão de tudo, inclusive do direito, né? Essa exclusividade da branquitude também está no sistema jurídico, ele se diz uma pessoa, simplesmente. Ele é a pessoa, inclusive, que pauta o sistema jurídico. E aí eu queria trazer dois documentos para vocês que, para mim, são bastante emblemáticos para a gente tratar desse assunto. O primeiro documento é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que, nos seus dispositivos, ao garantir direitos, ou ao declarar, melhor dizendo, direitos, o tempo inteiro se refere ao ser humano. Todo ser humano ou toda pessoa tem direito a. E aí, no artigo 13, fala do direito à liberdade. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado, e esse mesmo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e para este regressar. Aí eu pergunto a vocês, quem é esse ser humano pautado nesse documento, que é um documento que se diz universal de direitos humanos? Se nós formos recordar o contexto histórico de 1948, os países africanos colonizados estavam todos ainda sob o jugo colonial. Então, não me parece um documento pensado para emancipação de todas as pessoas, efetivamente, em especial as pessoas africanas dessa época. Em contrapartida, a gente tem um outro documento, muito mais antigo do que esse, que é a Constituição Haitiana de 1805, que eu passei por essa casa, professor Júlio Rocha, sem ouvir falar nesse documento. Um documento que foi resultado de uma revolução de escravizados e ex-escravizados no Haiti, que declarou a independência do Haiti e, ao mesmo tempo, declarou extinta para sempre a escravidão. Inédito na história isso, mas foi muita ousadia do Haiti, dos negros ali haitianos, declararem os princípios da Revolução Francesa por si, para si, criando um verdadeiro império negro num documento constitucional. E nós não consideramos esse documento um documento de direitos humanos. Nós sequer conhecemos esse documento. Eu queria chamar a atenção, aproveitar que a gente está falando das várias formas de morrer, de matar, de fazer morrer o povo negro, do epistemicídio,
Se vocês forem procurar esse documento nas redes sociais, na internet, vocês vão ter muita dificuldade em encontrá-lo. Mas qualquer Constituição Europeia, de qualquer período, é capaz de vocês encontrarem, inclusive, tradução. Então, como a Sueli Carneiro diz, né? É a impossibilidade, é o afastamento do sujeito negro como sujeito de direito, como sujeito de pesquisa e de conhecimento. Né? A gente sobreleva aqui os conhecimentos e nosso vínculo com a Europa e com os Estados Unidos. Não esqueçam da publicação recente do Correio Brasiliense, quem aqui teve a chance de se envergonhar vendo aquilo, né? Que é uma publicação que anuncia o futuro do Brasil. E aí diz, eles são o futuro do Brasil. E eles são mais de 15 crianças brancas retratadas dentro de uma moldura da cabeça do Mickey. Que referência de Brasil é essa? Primeiro a cabeça do Mickey e depois só crianças brancas que representam o futuro desse país. Um país que tem 54% de pessoas negras. Então, nossa morte também está na academia, professor Júlio. Também continua, né, pela academia. E aí a gente precisa falar também, às vezes pega, às vezes não. A gente precisa falar também, não dá para falar só da questão racial sem fazer a intersecção de gênero. Né? Enquanto mulher negra, isso para mim é uma missão de vida. A gente precisa falar sobre isso também, porque as mulheres negras estão na base dessa pirâmide socio-racial, em termos de violência, a gente vai falar sobre isso. Vocês podiam me dizer, mas as mulheres negras que foram sequestradas e escravizadas foram escravizadas pelo mesmo motivo que os homens. Isso aconteceu também com os homens africanos escravizados. Sim. Mas vejam, o que pauta a questão racial ali, a escravização, o trabalho forçado, os castigos corporais, a que eram submetidos os homens escravizados e também as mulheres, é uma questão. Vejam que quando a situação se refere à mulher negra escravizada, há uma sobreposição de opressões por conta do gênero. Então, além de serem escravizadas, serem forçadas aos mesmos trabalhos, né, pela escravização, e sofrerem os mesmos castigos corporais que os homens, essas mulheres sofriam de outras agruras por conta do gênero. Primeiro, essas mulheres, já nos mercados escravizados, elas eram violadas, violentadas, com o intuito de se escolher aquelas que poderiam ser reprodutoras. Então, aquelas mulheres consideradas mais fortes e férteis eram destacadas como reprodutoras. E essas mulheres, e eu falo isso hoje gestante, quase não ficavam sem gestar. Né? Era essa violência do estupro colonial também. Essas mulheres estavam sempre gestando para aumentar esse rebanho de escravizados. A questão do aborto também. Nós, mulheres negras, na história desse país, sempre soubemos como abortar. Porque foi uma necessidade também de cunho histórico. Em momentos em que o preço do escravizado estava muito baixo, não valia a pena, digamos assim, para o senhor manter aquelas crias recém-nascidas. Então, eles obrigavam essa mulher a abortar ou matavam as crias logo quando no nascimento. Então, muitas dessas mulheres, sabendo desse destino, preferiam elas próprias abortar, com seus chás, suas ervas. Também uma vicissitude, uma questão relacionada ao gênero aqui. E a gente tinha também as negras de ganho. Tínhamos os negros e as negras de ganho. Mas as negras de ganho, muitas delas eram prostituídas pelas suas senhoras. Eram cobertas de luxos, de vestes luxuosas, de joias, para serem prostituídas e trazerem ao fim do dia o lucro dessa atividade de prostituição para a Casa Grande. E, por fim, que é justamente essa figura, retrata as amas de leite. Eu ainda ouço gente dizer assim, porque eu tive uma ama de leite, sem se atentar para essa figura histórica tão dolorosa que foi a ama de leite para as mulheres negras. Essas mulheres deixavam de cuidar das suas crias, dos seus filhos, deixavam de amamentar os seus filhos para amamentar os filhos dos senhores e senhoras. Né? Tem até o livro da... A pessoa grávida fica tão ruim de memória, gente. O Olho Mais Azul, me ajuda aí, Samuel. Isso, Toni Morrison, isso mesmo. Inclusive, ela faleceu recentemente, o livro está até esgotado aqui no Brasil, que conta mais ou menos essa história de uma criança negra que queria ter o olho mais azul, porque ela queria que a mãe dela, uma mulher negra escravizada, pudesse ter aquele cuidado que essa mãe era obrigada a ter com uma outra criança branca, né? Nesse contexto da escravização.
Então, a gente tem que sempre estar com esse foco de fazer a intersecção raça e gênero. Nós temos uma impressão, uma falsa informação de que no Brasil nós não tivemos legislação ou ordem jurídica segregacionista dos negros. Tivemos, sim. A questão é que a gente faz uma comparação com os Estados Unidos, com a era de Jim Crow, das leis de Jim Crow, e com o apartheid na África do Sul, que eram mais explícitos, digamos assim. Mas não há necessidade de ser sempre uma legislação explícita para causar os mesmos efeitos, ou efeitos até piores. Nós vamos ver isso quando a gente trata da realidade brasileira atual. Vejam, já no período em que não tínhamos ainda legislação própria, o Brasil ainda colônia, o Brasil era regido pelas ordenações do reino, Manuelinas, Afonsinas e Filipinas. As Filipinas têm um livro quinto, que é muito famoso, e que trazia ali alguns crimes. Vocês vejam que alguns deles direcionados expressamente a pessoas escravizadas e outros não. Por exemplo, a feitiçaria. Quem eram os feiticeiros nesse contexto histórico? E vejam que era um crime ao qual se imputava pena capital, pena de morte. Né? Mais para frente, já com a Constituição Imperial de 1824, que é a primeira Constituição brasileira, que ela é muito interessante, por sinal, se vocês forem procurar no texto da Constituição, vocês não vão achar a palavra escravo ou escravidão. Em momento nenhum do texto. Mas vocês vão encontrar lá, todos são iguais perante a lei. Aí eu pergunto de novo a vocês, todos quem? Todos quem? É uma estratégia constitucional do período. Você gerar uma invisibilização, um apagamento dos sistemas escravocratas, porque era muito contraditório que eles convivessem na Constituição com o princípio da igualdade, ainda que apenas formal. E nesse mesmo ano da Constituição, de 1824, a gente tem um ato complementar a ela, que proibia negros e leprosos de frequentar as escolas. Eu estou falando de 1824. Sem esquecer que, em 1854, a gente tem um decreto que proíbe meninos portadores de moléstias contagiosas, não vacinados e escravos de frequentar as escolas. Vejam quantas décadas. E olha que eu não consegui encontrar em pesquisa quando é que esse decreto ele é revogado. Então, nós passamos várias décadas proibidos de frequentar as escolas nesse país. Daí a importância da gente entender que cota racial é reparação. Essa corrida pela meritocracia pura já começa muito desigual. A meritocracia pura garante só uma coisa nesse país, que é a manutenção do status quo. É a manutenção das pessoas que já estão no poder hegemônico, naquele mesmo lugar de privilégio. Então, as cotas raciais são mesmo uma revolução silenciosa. E aí, fazendo um salto um pouco mais para frente, a gente tem a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888. Vejam quantos anos depois da Revolução Haitiana e quantos anos depois da Constituição Haitiana de 1805, que já declarava extinta para sempre a escravidão. Essa lei, ela dedica simplesmente apenas 2 artigos, para quem não conhecia, uma leitura muito rápida, né? Quase 400 anos de escravização e 2 artigos, um declarando extinta a escravidão e o outro revogando as disposições em contrário. Nenhum dispositivo, nenhum comprometimento, nenhuma ação, nenhuma política voltada para o destino das pessoas recém-libertas. Então, nesse momento da história do país, a gente cria um obstáculo muito severo, associado, e eu vou falar logo mais para frente, à criminalização do negro e ao embranquecimento da população, um obstáculo muito severo ao desenvolvimento de uma classe média negra. Pessoas que podiam estar ocupando esses espaços, esses postos de trabalho, inclusive porque já tinham experiências profissionais, de labuta com isso no dia a dia, de forma forçada, mas tinham, dão espaço aos imigrantes europeus no nosso país. E essa política de embranquecimento, que alguns pensam que se limitava a um discurso político, não, ela foi garantida, inclusive, pela lei, pela ordem jurídica. A gente tinha um decreto que, de 1890, 2 anos após a declaração da abolição, que proibia a entrada de asiáticos e africanos no Brasil, salvo com autorização do Congresso Nacional. Vejam que filtragem que se faz na política imigratória brasileira nessa época. Né? Não vamos esquecer da própria Constituição de 1934, que pregava a educação eugênica. A gente tem um instituto chamado Instituto Nina Rodrigues, aqui em Salvador, que pregava responsabilização criminal diversa para brancos, negros e índios, dada a incapacidade intelectual de negros e de índios. Né? Era essa a conclusão dele. Então, a gente teve, sim, uma legislação e uma
uma academia também fundada num racismo científico eugenista, que entendia que era necessária a purificação racial brasileira para que o país pudesse seguir adiante, né? Associada a esse embranquecimento, a gente tem a omissão da Lei Áurea, a gente tem uma política de embranquecimento e a gente tem uma criminalização do povo negro, que já começa desde o livro V, mas que ainda hoje persiste, com outro formato, mas persiste. Então, essa criminalização, ela tem um marco muito importante para mim, histórico, que é o Código Criminal de 1890. Porque é aí que se junta, né, o que foi o pós-abolição, ou o pós-declaração da abolição no nosso país. Então, nós tivemos um Código Criminal que dedicou um capítulo inteiro para criminalizar a vadiagem e a capoeiragem. Vejam que eu não preciso dizer que é contra o negro, contra o escravizado, o liberto. Não precisa. Quem praticava capoeiragem no Brasil? É uma prática oriunda da África. Quem eram os vadios nesse contexto em que houve subvenção da imigração europeia e as pessoas negras não foram absorvidas no mercado formal de trabalho? Os vadios eram os negros. Esse mesmo código, ele trazia a possibilidade de responsabilização penal para os maiores de 9 anos de idade. Claro que nós não estamos falando aqui dos filhos e filhas dos senhores e senhoras, né? Então, há toda uma legislação voltada para essa criminalização e persecução do povo negro, também em termos religiosos. É o que a gente chama de racismo religioso. A gente tem a Operação Xangô, em 1912, quando, se recorda, a gente já tinha o Estado laico previsto na Constituição de 1891 e a liberdade de crença também. Essa Operação Xangô se dá em Alagoas, com a quebra de todas as casas afro-brasileiras, religiosas afro-brasileiras locais, que era uma prática chamada de Xangô, na época, nessa localidade. E adeptos das religiões afro-brasileiras são espancados em praça pública. Essa operação quebra já era um fenômeno chamado Xangô rezado baixo, que eram os rituais do Xangô sem palmas, sem cânticos e sem atabaques. Imagine um ritual de matriz africana sem esses 3 elementos. É silenciado. E aí eu tenho que dizer que a gente está andando em círculos na história. Porque o quebra é hoje no Rio de Janeiro. A gente está sofrendo terrorismo religioso no Rio de Janeiro. Os terreiros estão sendo todos depredados, as pessoas não podem nem andar de branco em alguns morros. E o Xangô rezado baixo também é hoje, quando o Ministério Público, por exemplo, obriga um babalorixá a assinar um termo de ajuste de conduta, no qual ele especifica quais são os dias da semana em que pode ter ritual e quantos atabaques, professor Samuel, quantos atabaques podem ser utilizados no ritual. Eu quero saber que outra religião no nosso país sofre esse tipo de regulamentação pelo sistema de justiça. Nenhuma. Nós temos no Brasil, ainda hoje, em museus do crime, instrumentos sagrados de religiões afro-brasileiras. Vocês não vão encontrar nenhum instrumento, um sino, nenhum cálice sagrado, nenhuma batina nesses museus. E se encontrarem, vai ser na parte sacra. Não vai ser na parte do museu do crime, né? Então, isso retrata, de fato, uma persecução desse povo. E vamos lembrar, para falar da Bahia, uma lei de 1972, que teve vigência até 1976, que obrigava os terreiros a terem alvará de funcionamento. Só que esse alvará de funcionamento era emitido nas delegacias de jogos e costumes, que se ocupavam basicamente da prostituição, da capoeiragem e dos terreiros. Você condicionar a prática de uma atividade religiosa num país dito laico e que tem como princípio constitucional a liberdade de crença a um alvará retirado de uma delegacia de polícia, eu acho que não há nada mais intenso para demonstrar essa criminalização também em termos religiosos. E aí, trazendo um pouco para os dias de hoje, falando do racismo estrutural, essa história toda que a gente contou até aqui mostra que o Brasil, descoberto, né, que ninguém descobriu nada 500 anos atrás, já havia pessoas nesse território que foram, inclusive, dizimadas para que esse descobrimento acontecesse, né? Esse racismo, ele estrutura todas as relações. Está em todos os espaços. Seja profissional, seja institucional, nas relações sociais, nas relações de amizade, familiares, estrutura as nossas relações. E não podia ser diferente.
Ora, os valores que criaram esse Brasil, expropriação da terra, genocídio do outro, escravização do diferente, né, do negro, incluindo os negros da terra, os índios. Então, a gente tem a raça hoje no Brasil como o principal fator de discriminação e de desigualdade, de todas as desigualdades. Para começar, as desigualdades referentes à expectativa de vida. Então, vejam que em todos os estados brasileiros há uma diferença de expectativa de vida entre pessoas negras, que é o ponto cinza ali, e pessoas brancas, que é o ponto amarelo. Em alguns, de forma mais gritante, Roraima, por exemplo, vejam que discrepância. Mas já começa, estou falando já da vida adulta, da vida da terceira idade, né? Melhor idade, como dizem. Expectativa de vida. Já há uma diferença muito significativa aí. Pode passar, por favor? Não sei para onde é que eu aponto aqui. De vez em quando vai, de vez em quando não. Encarceramento em massa, né? Quem são as pessoas que estão encarceradas? Quem são as pessoas que o nosso sistema de justiça encarcera? Porque há uma filtragem racial também no encarceramento. Né? A gente tem, inclusive, dados da Defensoria Pública do Rio de Janeiro que dá conta de que homens negros na audiência de custódia têm 32% a mais de chance de permanecerem presos do que homens brancos, mesmo que cometendo os mesmos crimes. E aí a gente tem os dados, isso aqui eu vou passar rapidamente por conta do tempo, a violência contra as mulheres negras são as maiores vítimas de todos os tipos de violência, feminicídio, mortalidade materna, violência obstétrica, isso tem a ver com a nossa história, né, com o que eu mostrei lá, da intersecção de gênero e de raça. A gente tem ainda o mapa, a gente tem a pirâmide socio-racial, essas mulheres estão na base também. Quando a Angela Davis diz que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, é por isso. Porque é da base que vai haver essa movimentação. As pessoas que estão no topo não vão conceder e nunca concederam benesse alguma. Para a gente ter distribuição, justiça distributiva, efetivamente, a gente precisa, alguém tem que perder. Mas eu não estou falando em perder direitos, não. Estou falando em perder privilégios. Mas nem isso eles aceitam, perder privilégios. Então, a gente está falando de tensão, realmente, de conflito de poder. E aí a gente tem o mapa da violência 2019 que confirma todos esses dados. Né? Então, a gente está falando, na verdade, já agora, não é do genocídio da juventude negra, é do genocídio de um povo, que é um genocídio historicamente determinado. Eu falei da expectativa de vida, eu falei das mulheres negras, a mortalidade infantil também é negra. As mulheres negras são as maiores vítimas de todos os tipos de violência, então a gente está falando do genocídio de um povo inteiro. Né? De um povo inteiro. E aí a gente parte para a questão do racismo institucional e precisamos ter em conta que o racismo institucional ele não se dá simplesmente, a gente tem herdou um pouco da concepção britânica, que diz que o racismo institucional é o fracasso das instituições em oferecer um serviço racialmente equitativo. Aí eu diria que fracasso é quando a gente tenta alcançar um objetivo. Essas instituições, fundadas nessa história brasileira, não têm esse objetivo de oferecer um serviço racialmente equitativo. Não tem. Então, o racismo institucional é a reprodução desse tipo de hierarquização das pessoas de acordo com a raça. Se dá na sociedade, se dá também nas instituições, se dá na Justiça do Trabalho, se dá no Ministério Público. E que tipo de justiça é essa que, na sua estrutura, não contempla pessoas negras e que, ao mesmo tempo, também não consegue oferecer um serviço racialmente equitativo ao jurisdicionado? Essa é uma pesquisa do Instituto Ethos e que demonstra como, nas empresas privadas, eu não estou falando só de instituições públicas, mas privadas também, há uma filtragem racial quando você parte para os cargos de maior evidência ou remuneração na empresa. Vejam só. Supervisão, gerência, executivos e conselho administrativo, é essa a presença das pessoas negras nesse espaço. E aí eu vou mostrar esse vídeo que contempla exatamente o que é o racismo institucional em imagens. Né? Pode botar o play, por favor? Aqui é uma seleção, são pessoas de recursos humanos. Tá atrasado. Acontece. E essa?
pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? Empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele tem segurança de shopping. Motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Vocês vejam que privilégio ser branco nesse país, né? Não precisa nem mostrar documento nenhum. Olhou, né? Tem casa, porque a casa é dele, ele não tem cara de ser empregado da casa. Né? A mulher limpando também está limpando a casa dela. Mas a negra, no máximo, é empregada doméstica. Né? Dá até currículo, diploma de nível superior com pós-graduação, doutora Manuela, porque o rapaz branco que está de palito e gravata, ele é executivo da área de finanças. Ainda tem a área específica que ele é executivo. Agora, o negro, ele é motorista particular, no máximo, um segurança de shopping. Né? No máximo, um segurança de shopping. Então, e a pior parte é o homem branco correndo, ele está só com pressa. Mas o negro é ladrão. E é assim que a nossa polícia atua também. A intervenção policial letal atua assim. Aquela imagem do homem negro correndo, então, é ladrão. Né? Pode passar, por favor. E aí eu queria mostrar para vocês, rapidamente, dados do sistema de justiça. O Ministério Público não tem pesquisa própria, né? Estamos buscando fazê-la, mas a gente tem a informação de que 77% das pessoas do Ministério Público são pessoas brancas, 70% são pessoas homens, né, de sexo masculino, e mais de 60% pessoas oriundas das elites. E isso impacta na própria atuação ministerial. A prioridade que se dá aos direitos humanos, por exemplo, no Ministério Público. Né? A prioridade que se dá a um serviço racialmente equitativo no Ministério Público. E aí tem uma foto, no próximo slide, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa é a composição do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vocês vão encontrar algumas mulheres, muito poucas, acho que dá para contar nos dedos de uma mão. Algum negro? Nenhum. Pode passar. Então, para a gente realmente finalizar, o Brasil já é considerado, a justiça brasileira é considerada institucionalmente racista pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Simone Diniz. Essa mesma justiça que liberta os racistas, o professor Samuel sabe do que eu estou falando, porque é muito fácil você conseguir uma absolvição dizendo que foi brincadeira, ou dizendo que até tem um namorado, até teve um amigo negro. Né? É muito fácil conseguir isso aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, há essa justiça que faz filtragem racial na audiência de custódia, que se omite em relação ao genocídio do povo negro, que deixa de julgar os casos de racismo. Né? E a gente tem que começar a refletir e a falar entre nós também, dentro do sistema de justiça, o que é que nós estamos fazendo para mudar isso. Porque nós não vamos esperar mais 500 anos para pessoas negras estarem efetivamente, doutora Manuela, nesses espaços. Nós precisamos que as pessoas antirracistas, não negras, nesses espaços, também assumam a sua responsabilidade e assumam o seu privilégio. E passem a fazer disso uma ação antirracista. Certo? E aí, para finalizar, eu só vou mostrar um último vídeo que eu prometi à doutora Manuela e não posso deixar de passar.
Muito obrigada, gente.